e a gente faz isso aqui para todo mundo ouvir, e o autocuidado também, né, doutor? Quais são os autocuidados que essas pessoas podem ter nesse momento, né, já que a gente está falando dessa parte aqui dos idosos, de aposentadoria mesmo, né, de ir para casa, de parar com o trabalho. E a gente vê uma incidência grande, né, nos idosos de depressão. Estou correta, doutor? Aumenta na terceira idade? Acaba tendo o que a gente chama de pico modal. Não é a idade em que mais acontece o começo da depressão, mas acaba tendo um pico modal. E aí entram vários fatores. Tem fatores bem objetivos do ponto de vista biológico. Por exemplo, né, a menopausa em algumas mulheres é um período turbulento do ponto de vista hormonal e tem aí um pico, que a gente chama de pico modal. Essas palavras, né, que o médico modal, e a epidemiologia. Moda é uma coisa que acontece muito. Pronto. Moda é uma coisa que acontece muito. Pico modal, assim, acontece um grande número de casos em determinadas idades. Naquela fase acontece na mulher, principalmente por causa As mulheres são mais menopausa. propensas, né, à depressão, é isso? Sim. É basicamente 2 mulheres para cada homem durante todo o período reprodutivo. É uma pequena fase da vida da mulher, né? Desde a menarca até a menopausa. E isso está associado com fatores hormonais. Então, pelo menos o quê? Uns 40 anos, doutor? Pois é, né? Pelo menos, né? Está associado com fatores hormonais. Porque hormonais. Isso que eu ia te perguntar. Por que a mulher tem mais? Tem gente que fala em fatores sociais, mas não é o caso. Os fatores hormonais são muito bem determinados. Tanto que depois da menopausa empata entre homens e mulheres. E antes da menarca empata também. Entendi. Entendeu? Então, quando começam essas oscilações hormonais na mulher, isso aí predispõe, né? Mas voltando à fase da aposentadoria. Aí são várias coisas que acontecem. No homem também tem a andropausa, né? Tem mesmo, doutor? Tem. Tem a queda de alguns hormônios também acabam aumentando o risco de depressão. Ô, doutor, tem alguém ligando aí? É um spam. É um spam, mas a gente não vai atender. É spam, não vamos atender, spam, não. Spam. O senhor quer dar lá pra ele? Spam suspeito. Se o spam ligar, diz que não, que ele tá gravando um podcast. E que ele não quer abrir conta nesse banco e nem mudar para outra telefonia. Pronto. Exatamente. Então, o que acontece nisso? Então tem essa coisa que é hormonal. Né? E o idoso acaba ficando mais vulnerável a uma série de males. Por exemplo, as síndromes demenciais são as mais conhecidas, mas na depressão pode acontecer também. Aí tem uma questão psicológica de inserção e papel social. Os filhos já não estão mais em casa, aquele senso de propósito que ele tinha no trabalho, e invariavelmente o senso de propósito no trabalho pode ser um fim em si mesmo, mas geralmente... Ok, existe um fim no trabalho, mas o fim final do trabalho é a família. Né? A maioria das pessoas, né? Fala, para que a gente trabalha? Mas talvez as pessoas não tenham essa clareza, doutor. Eu acho que falta muito eu sinto que falta muito essa clareza das pessoas falando no fim de tudo. Ai, meu Deus, eu trabalhei pelos meus filhos. Cadê meus filhos? Já não estão mais ali, já foram, né? Pois é. E aí o que acontece? A gente entra na questão do senso de propósito. Então, assim, o trabalho já deixou de ser um fim em si mesmo. Estou acabando aqui. Né? Mesmo que seja uma aposentadoria da mais, vamos dizer assim, da mais harmoniosa possível e acordada, né? Eu já vi algumas aposentadorias assim, por exemplo, né? Eu tive o pai de uma ex-namorada minha, era um alto executivo internacional numa farmacêutica, e eu lembro dos comentários à mesa que ele dizia assim, olha, depois desse projeto já me avisaram que não vai ter coisa para mim, então eu vou me aposentar, mas está no momento bom de aposentar, então ok. Mas mesmo quando acontece dessa forma, muitas vezes depois da aposentadoria, poxa, a pessoa, para ser um alto executivo internacional, quanto que ele não se dedicou? O custo. Pois é, e de repente tudo isso já não faz parte, os filhos já não estão mais em casa. Sim. Então vai somando uma série de fatores que alteram o papel social da pessoa. E a pessoa pode lidar bem com isso ou não. Eu me preocupo muito com os meus pacientes quando eles estão nessa fase. Recentemente, uma paciente minha também era uma executiva de uma grande empresa e iria se aposentar. Mas aí ela já se inseriu na empresa da família, que o marido que tomava conta, e já encontrou ali um papel bacana e dentro da família. Então, ela se adaptou muito bem. Mas eu já vi casos em que a pessoa... Aliás, o meu pai passou por uma situação parecida com essa, mas não foi tão legal. Porque, na verdade, ele perdeu o emprego precocemente, teve que se aposentar precocemente. Isso aí afetou muito
o funcionamento da família não foi legal. Eu não sei dizer, eu era muito pequeno na época que eu sou filho temporão, né? Então eu não sei dizer, possivelmente houve no mínimo sintomas depressivos ali naquela época. Então a gente está falando de uma aposentadoria bacana e planejada. Quando a aposentadoria... Que é 10%, vai, 10 eu tô chutando alto, né? Aposentadoria planejada. E é bonito de ver. Eu citei o caso aí do pai da minha ex-namorada, mas a maioria das vezes não é planejada. Não. Entra outra coisa também, que isso aí é uma causa para vergonha. Não deveria ser, mas é uma causa para vergonha muito grande, que é a queda no poder aquisitivo, do padrão de vida. Isso também afeta muitas pessoas. Então eu acho que é uma conjuntura de fatores. Mas o que eu diria para alguém que pensa sobre isso, seja uma pessoa como você que trabalhou no RH, ou seja uma pessoa que está em vias de se aposentar, não há nada mais importante que nos move mais e que nos protege mais que um senso de propósito claro. Se o teu propósito era ascender na carreira, muito bem, isso pode ter te movido com resiliência aí ao longo da carreira. Se o teu propósito não era ascender na carreira diretamente, mas aquilo lá era um meio para eu sustentar bem a minha família e dar segurança, uma boa educação e oportunidades para os meus filhos, por exemplo. Então você tinha um senso de propósito muito claro. E aí cada um encontra o seu. Tem gente que se desenvolve na carreira porque eu tenho um senso de propósito de me superar a cada instante. Aí vai da ambição de cada pessoa. Enfim, mas quando chegar nessa fase, você tem que transferir o senso de propósito para algo. E nada é mais poderoso que um senso de propósito. E aí existe o trabalho comunitário, existe um desenvolvimento de uma nova habilidade, existe ajudar na criação dos netos, assim... E aí cada um encontra, né? Não sou eu que vou dizer qual vai ser o senso de propósito das pessoas nessa fase. Mas eu acho que um planejamento psicológico... existe o planejamento financeiro, profissional, etc., que eu não sou ninguém para ensinar isso, sobre isso. Mas esse preparo psicológico, ele precisa ser pensado. Não acredite que de um dia para a noite, quando você deixar de ir para a empresa, deixar de ir para o trabalho, vai surgir algum propósito que vai fazer você ficar feliz na vida, que vai te motivar, que vai te fazer você seguir com força. Isso tem que ser planejado, na minha opinião. Olá, muito obrigado por ter chegado até aqui. Meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. Aqui nós falamos de saúde emocional, bem-estar e comportamento. Se você gostou desse corte, deixa o seu like, que isso é muito importante pra gente. E também se inscreve no canal, é muito fácil. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e clica no sino, assim você não perde nenhuma novidade. Se você gosta desses temas, para me seguir em todas as redes é sempre Psiquiatra Fernando Fernandes. Se você gostou desse corte e quer ver a entrevista completa, o link está na descrição. Por enquanto eu deixo esses vídeos aqui para você continuar me assistindo. Muito obrigado novamente, fique com Deus e até o próximo vídeo.